Começando o Globo Esporte, muito boa tarde. E é hoje, hein? Chegou o dia final do Campeonato Paulista, aí, tanto que eu tô até dividido. Da cintura pra cima eu tô preto e branco, da cintura pra baixo tô verde e branco. O torcedor já acordou naquela expectativa, né? E os torcedores vão torcer pra quem, né? Vai torcer pro Corinthians, vai torcer pro Palmeiras, torcedores adversários, né? Eu tava falando aqui com os São Paulinos, com os Santistas. Mandem aqui na hashtag Globo Esporte SP pra quem vocês vão torcer. Tem muita informação dos dois clubes hoje, então já vamos começar com a do Palmeiras, com Amanda Barbosa, Amandinha. O torcedor palmeirense já acordou naquela ansiedade, ele quer saber cada passo do time. Como é que tá a programação do Palmeiras? Conta pra gente. Oi, Fred. Boa tarde para você, boa tarde para todos. O time está concentrado aqui na academia de futebol. Hoje, por volta das 10h40 da manhã, teve um trabalho de ativação física, né? E aí, nesse momento, ó, meio-dia e 1h05, né, na verdade, o time tá almoçando, hein? Não conseguiu o cardápio, mas sei que o time tá almoçando. Mas pro fim do dia, ali depois das 6, vai ter a palestra ali com o Abel, tudo que o time precisa saber antes dessa decisão. E na sequência, já por volta das 6h45, o time deixa aqui a academia de futebol rumo à Arena do Corinthians para jogar essa decisão aí contra o time, essa segunda partida, Fred. Boa, palestra do Palestra. E Amandinha, nós demos aqui o campinho do Corinthians, né? Tem algumas dúvidas ali com relação ao Garro. O Palmeiras tem alguma dúvida? Tem alguma alteração? Traz esse campinho pra gente, por favor. Então, Fred, bom, o Abel trabalhou um período aí dessa data FIFA, boa parte dela sem alguns jogadores, perdeu o Everton depois também, mas todos esses jogadores que estavam ausentes retornaram ontem. Teve a questão do Richard Rios, mas a assessoria disse que não teve comprometimento do trabalho dele também, então todos esses jogadores estão à disposição para essa decisão. Não vai contar com o Marcos Rocha, que sentiu, né, na primeira partida da decisão contra o Corinthians, e aí... Então, vamos primeiro com o Emanuel, falando do Palmeiras. A música da virada, a música do amor. O Palmeiras é o time da virada. O Palmeiras é o time do amor. Tá sentindo esse clima? É porque hoje é um dia especial. Quanto você acredita nessa virada? 100%. É da nossa história. Contra eles a gente tem que ir com essa gana. Só ganha se tiver essa gana. Eu acho que precisa de gana e principalmente chegar mais bola ali em Vitor Roque. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis. Com 2 gols de diferença, o time garante o título. Missão difícil, mas as reviravoltas são comuns nos times de Abel. Temos nada a perder. Espero que consigamos ser capazes de replicar este jogo, mas com outra eficiência naquilo que é as nossas oportunidades. Acredito que vai ser um jogo difícil, mas nada é impossível para a equipe Palmeiras. Mas o primeiro título dessa sequência começou com derrota num clássico. E não foi um placar qualquer. 3-1 no Choque Rei. Só que no jogo da volta, o Palmeiras demonstrou a força de quem já era bicampeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil e só faltava o título estadual. É isto que nós precisamos nos momentos de dificuldade, é acreditar que nós somos, de facto, o time da virada e o time do amor. Em 2023, essa taça veio cheia de desconfiança depois da derrota no primeiro jogo contra o azarão Água Santa. Mas na finalíssima, a sensação do campeonato não resistiu a um fenômeno que nascia ali. Pegou o goleiro Hendrick. As críticas são divertidas, ter hater é muito divertido. Para uma nova final, um novo clássico. Dessa vez, o desafiante era o Santos, que contou vantagem de 1 gol até a bola rolar no jogo de volta. O adversário dessa noite é o último grande do estado a ser batido nessa sequência, mas o contexto também é outro. Essas finais aí que disputamos, a maioria saímos atrás, né? Mas a gente sempre conseguia jogar o segundo jogo em casa. E esse ano tá diferente, né? Por isso, vale de tudo para vencer o derby. Dá para contar com um pouquinho de sorte. Trave, acabou entrando. E uma boa dose de talento. Decidir fora de casa é sempre difícil. Mas a nossa história já disse que é de batalha, de luta e de vitórias. Então, a gente acredita e nós vamos sair de lá campeões. O Palmeiras luta pelo tetracampeonato inédito. E não dá para duvidar de um elenco que não só sabe o que quer, mas também como faz para chegar lá. Mas a decisão está totalmente aberta. Esse grupo já mostrou o seu potencial e a sua força, principalmente a força mental. Jogo com potencial para virar mais um capítulo dessa história.
que já é conhecida em letra e melodia nas arquibancadas. Vamos ouvir personagens. Estou muito feliz de estar aqui. Desde a minha chegada foram jogos importantes, jogos decisivos. E agora estamos indo para o terceiro jogo decisivo, que é a final. E espero ajudar meus companheiros para conquistar esse título aí. Com certeza estamos preparados. Estamos treinando firme e duro para fazer o melhor amanhã. Para, se Deus quiser, conquistar esse título. E o jogo passado foi uma pena não ter saído com a vitória, com a vantagem. Mas está tudo em aberto para, se Deus quiser, irmos lá na casa deles e ganhar. O objetivo é claro, né? Começar o jogo como se tivéssemos 0-0 e ir em busca da vitória e em busca do título. Isso está claro, né? Não temos que ficar apoiados, temos que jogar sério, não temos que pensar no primeiro jogo, temos que pensar só no segundo. O jogo começa 0-0 em casa, somos muito fortes, sabemos, e com nossa torcida ainda mais, assim que nada, vai ser um dia especial, um dia bonito e, se Deus quiser, vamos a festejar depois do jogo. Ouvimos aí 2 grandes jogadores, hein? Tigrinho, Vitor Roque tá em choque. Chama o Vitor Roque. E o Tony Garrido da Fiel. Tony Garrido da Fiel. Você não viu ali o Carrijo? Alguém? É uma pegada, né? Cidade Negra, o quanto eu caminhei. Joga, hein? Pra chegar até aqui. Joga a bola o Carrijo, hein? Assim Johnny Gonzalez, Johnny Sensitivo. Hoje tem Corinthians e Palmeiras. Sensitivo, agora eu quero ver. Hoje tem Corinthians e Palmeiras, eu já não durmo direito faz 4 dias. É isso, Johnny. Você não vai jogar, você só vai... Ah, não, é ansiedade para um bom jogo de futebol. Ansiedade para uma grande final. Fãs de esportes que nos acompanham, é o seguinte, hoje teremos uma batalha na Zona Leste de São Paulo. Podemos analisar que os times podem ter mudanças. Faz tanto tempo, né? O Plihal até falou pra mim, parece que esfriou, só pro Plihal esfriou, né? Por conta desse período aí. Eu entendi eu acho o lado que dele. eu acho que ele tá um pouco, né? Acho que ele não sabe o que é Palmeiras e Corinthians. Eu diria Lima Duarte. Mas assim, tem a história do Garro, sentindo de novo no treino ontem. Tem o Maurício, que pode estar à disposição, pode não estar à disposição. Não acredito que seja titular, mas se for, pode pegar a vaga do Facundo Torres. Se eu fosse o Abel, eu colocaria o Maurício por ali. E o Garro, sentindo, teve essa surpresa no treino. Que assim, o Coronado está à disposição. Por obviedade, talvez ele colocaria... Pode ser uma coisa que o Ramon Scolari também, não pode ser, não? Pode. O Johnny já parou pra pensar? Pode ser. Ter alguma coisa pra despistar, ele tá machucado. Mas ele não colocou o Coronado, vai com bota, não colocou o Romero, joga, foi com o Thales Magno, no lugar do... O Filipão uma vez fez isso no Palmeiras, acho que foi o Arce. Foi no Grêmio. Pareceu até enfaixado, engessado, sei lá o quê. Não vai jogar! Ramon Dias pode ter uma. seguinte, pode ter uma dessa, Johnny. Ai, não. Foi no Grêmio? Foi no Grêmio. Foi no Grêmio, Felipão no Grêmio. Eu imagino que... Se não jogar o Garro, claro que o corintiano, tomara que ele jogue. Sim, sem dúvidas. É uma preocupação que a torcida tem. Thales Magno. Romero ou Coronado? Romero, tem Coronado. O que vocês acham? Eu acho que eu não iria com o Romero. Não? Sabe por quê? Pelo Você fato não gosta de um jogador que faz gol em jogos decisivos? Eu acho que o Romero tem que entrar tá na história do clube? Como que não iria de Romero? Que negócio é esse, se você repetir a escalação que você colocou contra o Palmeiras no Allianz Parque, você vai ter um time que vai estar mais focado em se defender. Como o Corinthians fez com maestria no Allianz Parque. Foi o jogo que defensivamente o Corinthians melhor funcionou em 2025. Mas o Corinthians também precisa propor o jogo. E sem o Garro você perde um pouco da criatividade. Então eu iria com o Coronado. Se ele tiver 100%, tá, fã de esportes? Porque o Coronado também está retornando de lesão. Hoje, o Corinthians foi pro Allianz para se defender, mas ganhou o jogo. Exatamente. Então ele não tem desespero para propor tanto jogo assim, não. Mas a postura pode atrapalhar. Eu acho que a postura pode atrapalhar. Se você entrar para se defender, você chama um time que tem um poderio ofensivo. Não é para se defender, mas não precisa também sair como louco pro ataque, não. Claro, não tô pedindo para tirar volante, não é o caso. No jogo. Não é o caso. Mas eu acho que você precisa de um cara mais cerebral, não botar o Memphis nessa função, porque se você não tem o Garro como titular e não tem o Coronado também, quem se torna a mente criativa do time é o Memphis. Que é uma boa opção. Eu acho também uma boa opção, mas não só ele. Porque ele também, às vezes, não tô querendo cornetar o holandês. Mas já tá cornetando. Antes de falar, eu já senti que você vai cornetar. Análise técnica, espera aí. Ele é completamente decisivo, tem que ser titular, pode resolver a final hoje, mas às vezes ele dá uma desconectada no jogo. Isso é um fato. Tanto aqui quanto na Holanda. Isso é um fato. Então, o Corinthians precisa estar
200% ligado hoje. E eu acho que com o Coronado, que é um cara que Memphis tem se desconecta do jogo? Eu acho. Às vezes ele dá uma passada um pouco mais lenta. Isso contra o Palmeiras lá no Allianz, ele não fez isso. É isso que o isso saltou os olhos de todo mundo. O Eugênio falou tudo, eu concordo com o Eugênio. Você tá falando sem bola. Se a bola chega no pé dele, amigo... Aí esquece. Ele sabe o que fazer. Tanto que esse ano, se eu não me engano, já são 8 assistências. E ele jogando na função do Garro, teoricamente, ele tem menos necessidade de recompor pelo lado do campo para marcar. Mas o que ele fez bem no jogo de ida. Muito bem. Marcou até, inclusive na lateral, que não era necessário, ele tava... Então, mas é isso. Mas saltou aos olhos, não foi, Eugênio? Ele tá sem bola ali, brigando. No jogo do Corinthians, os dois atacantes, quando você quer se defender mais, tem que voltar pelo lado do campo para ajudar a marcar. Ele fez isso bem. Fez. O Romero faz isso bem também. Mas se ele joga na posição do Garro, ele precisa correr menos para ajudar na marcação, que ele está mais centralizado. A área de campo em que ele vai atuar é menor. É aquela área que ele vai estar marcando a saída de bola do time adversário e não precisa voltar pelo lado do campo. Aí voltariam o Yuri e o outro atacante que jogar. Então, que sem Garro você iria de Romero. Ou Tales. Então, foi a opção do... Tales não. Se o Ramon não está inventando aí uma simulação, foi a opção do Ramon, foi o Tales. Né? Tales não? Melhor o Romero. Por que você acha? Mais ligado. Mais incisivo em jogo. Você acha desligado o Tales, então? Às vezes é meio sossegado. Não sem a bola que ele está falando, né? Mais ligado. O Corinthians fica confortável, nos melhores momentos do ano. O Corinthians passa muito, né, Johnny? Não sei se você concorda, quando fica mais com a bola. Sim. Porque é um time que controla bem o jogo, até pela qualidade dos meio-campistas que tem. A gente ouviu aí um jogador que é muito bom, que é o Carrijo. Jogador que muitas vezes dita o ritmo do time, participou das eliminatórias. Eu acho que isso é um fator para o jogo de hoje. Bastante, né, minutagem alta. Os jogadores estiveram em eliminatórias. O Memphis chegou antes. O Memphis chegou na segunda-feira. Exato. Mas quase todo mundo chegou ontem. Né? Claro que assim, não é que eles não vão jogar. Mas eles não treinaram nesses últimos 9, 10 dias com os companheiros que vão estar em campo hoje. Todos se conhecem, mas é muita gente. Conhece desde o ano passado. Mas é muita gente que chegou de viagem. O Rios e o Romero chegaram ontem à tarde. Né? Eles tiverem condição, vai jogar. Não tem problema, não. Essa hora não dá para escolher? Não, a Argentina também, os caras chegaram lá, fazia tempo que não se encontravam, deram um baile no Brasil. Esquece isso daí, já tem entrosamento. Isso já foi. Corinthians já tem entrosamento. Esses caras estão... terça-feira, hoje é quinta-feira. Mas falando sério, esquecendo Brasil e Argentina. Esses caras do Corinthians estão jogando junto desde o ano passado. Sim, claro. Não é verdade? Tô falando sério. Eu imagino que se não puder começar com o Garro, ele vai repetir o time que começou no Allianz Parque. Com o Romero. Se tivesse uma ficha para apostar, acho que começaria o Romero sem o Garro. Se o Garro tiver condição, não. Aí acho que começa o Garro. E o Palmeiras? O Palmeiras pode ter mais mudança. Você vê o Maurício como titular? Então, a gente vai ter de saber qual é a real condição do Maurício, né? Se ele tiver inteiro, tá inteiro. Vamos supor. Tem uma boa chance Maurício de começar. está inteiro. Boa chance de começar. No lugar de quem? Pode ser do Facundo Torres, pode ser até do Richard Rios. Se ele quiser dois Veiga, jogadores de armação. Veiga não, né? Com os dois juntos. Com os dois juntos. No lugar do Richard Rios? Olha, eu não descartaria. Com o Veiga talvez um pouquinho mais recuado e o Maurício como um armador mesmo. A gente vai ter de ver o que o Abel preparou para esse jogo. Mas você fala no lugar do Richard Rios por uma questão técnica ou porque ele pode estar cansado por causa dos jogos da Colômbia? Acho que uma questão técnica também. Aí teria Emiliano Martínez, Veiga e Maurício. Uma figura importante no meio campo do Palmeiras? Tudo bem, falhou no jogo de ida, ele falhou, mas ele é uma figura ali importantíssima, né? Na engrenagem palmeirense. Não, e é um time, Abel, que já respondeu em situações como essa muito bem. Já saiu de situações difíceis para ganhar campeonato. É um grupo muito habituado a ser campeão. Boa parte do grupo, né? Não é o mesmo grupo dos últimos anos, algumas mudanças, mas uma comissão técnica que prepara muitos detalhes para jogos assim. Eu não descartaria o Maurício em boas condições começar jogando. E o Palmeiras, na teoria, tem dois armadores. E o Veiga talvez um pouco mais recuado perto do Emiliano Martínez. E o Maurício como um camisa 10, se aproximando de Vitor Roque, Estevão, Facundo Torres. Eu não descartaria essa chance, não. Eugênio, você não imagina o Maurício no lugar do Facundo, né? Não. Eu lembro que você falou isso um tempo atrás, semana passada. Ele até pode ser escalado pela esquerda no lugar do Facundo. Mas eu acho que a grande virtude do Maurício, nesse momento de Palmeiras, no início do campeonato muito bom que ele teve, muito mesmo, foi a finalização. Então, mas antes da chegada do Vitor Roque, né? Sim. Antes da chegada do Vitor Roque. Mas a dificuldade do Palmeiras é justamente em concretizar as situações que ele cria. O Palmeiras precisa de 10 finalizações para fazer um gol nesse campeonato paulista, enquanto o Corinthians precisa de 7. E tenho certeza que a média do Maurício é a superior, a melhor do time. Posso até levantar os números daqui a pouco. É o jogador que menos precisa de finalização para fazer gol. É o jogador que
não está tremendo na cara do goleiro. Tem muita gente do Palmeiras que chega na hora de fazer o gol, chuta por cima, tropeça, cai, e a bola bate no pé dele e ele coloca na rede. Então, mas ele não pode eu acho também que chegar para finalizar mesmo vindo de trás, Eugênio? Mas eu pode, acho né? que assim, pro Maurício, que talvez esteja recuperado, mas claramente está sem ritmo de jogo, para ele começar o jogo, para ele entrar em algum momento do jogo, é importante que ele entre centralizado onde ele estava jogando antes, ou seja, próximo da zona de finalização. Se ele jogar pelo lado, ele fica... É claro que ele pode pisar na área e fazer o gol, mas ele estava jogando centralizado, como um falso 9. Ali ele estava dando as respostas. Claro que agora chegou um especialista da área, que ainda não conseguiu se adaptar completamente ao time. Isso vai acontecer com mais tempo. Então, eu imaginaria ele jogando por dentro. No lugar talvez de aí, o Praz está falando, se não jogar o Richard Rios, que eu acho que às vezes ele é mal interpretado pela torcida do Palmeiras, que é o jogador do time que mais corre em campo, ele está em todos os lugares, mas realmente falhou no jogo contra o Corinthians, no jogo de ida, tentou um toque de letra e se perdeu. Se a ideia é recuar o Veiga para jogar como um segundo volante, que não é onde ele rende melhor, talvez fazendo isso você possa colocar o Maurício no lugar do Veiga, junto ao Vitor Roque, mais perto do gol, por dentro. Pode ser uma opção. Vai depender muito da condição física do Maurício, né? Se realmente ele está pronto para 90 minutos. A gente tem uma tela mostrando dados ou informações do Carrillo e do Richard Rios. Olha, motorzinhos dos times. Carrillo ou Carrillo e Richard Rios na temporada. E os rankings nos times. Jogos, Carrillo 15, Rios 13, Carrillo é o primeiro em ações progressivas e o Rios é o quarto, no Palmeiras. Passes certos, o Carrillo lidera e o Rios é o terceiro no Palmeiras. Metros avançados com a bola, olha, o Carrillo é líder em quase tudo, hein? E o Rios terceiro, e passes recuperados, aí muda de figura, porque o Rios é o líder em passes recuperados e o Carrillo é o quarto. Aí o torcedor do Palmeiras, aquele... E o tempo embaixo ali, cada um jogou na data FIFA, né? O Carrillo jogou quase as 2 partidas inteiras pela seleção peruana e o Rios jogou as 2 inteiras pela Colômbia. Mas muito próximo, praticamente os dois jogaram o jogo inteiro. 2 desgastados. O torcedor do Palmeiras que vê ali Richard Rios líder em passes recuperados, mas ele tem guardado um lance. Aquele corneteiro é líder em passes recuperados, mas na hora de recuperar a bola do Memphis, foi dar um toque de letra... E a bola ficou com o Memphis, chegou no Yuri Alberto e foi gol. Eu conheço esses corneteiros, mas eu conheço. Eles têm razão. Eles pedalam por aí. Aquele lance foi decisivo, ele não recuperou e saiu o gol do sei Corinthians. Mas ainda acho um jogador decisivo no Palmeiras. Assim, decisivo, importante no meio campo do Palmeiras. O Richard Rios ou não? É importante, mas não dá para descartar o Abel Ferreira vindo com alguma carta na manga. O que eu quero dizer com isso? O Rios, nesses 10 dias de data FIFA, não treinou. Ele sabe o que tem que fazer. Se colocar hoje, ele sabe a função que ele vai desempenhar, como ele tem que marcar, com a bola, quando o time não tiver a bola. Mas eu estou pegando como um parâmetro o que falou o Abel Ferreira depois do primeiro jogo, a derrota por 1-0 para o Corinthians no Allianz Parque, em que ele cobrou publicamente do Veiga e do Estevão. O Estevão, no lance que o time sofre gol, poderia levantar a cabeça, soltar a bola. O Vitor Roque. Esperava o Veiga mais criativo. Se fosse um outro treinador falando publicamente isso de alguns jogadores, era uma outra cobrança, um outro barulho. É alguém que é muito campeão, é competente e conhece o grupo que tem. Então, como você interpreta essa fala dele? Eu não descartaria uma mudança de posição em relação ao Veiga, um pouco mais recuado, para talvez confundir um pouco a marcação do Corinthians. Eu acho que quem pensa em alguma mudança para o jogo é o Palmeiras. Pela necessidade que tem para ganhar, pela necessidade que tem para mudar um pouco o confronto, para tirar o Corinthians de um conforto de ficar com a bola em Itaquera, principalmente. Agora me fugiu a memória. Nesse jogo de ida, ele jogou com 2 zagueiros, o Abel? Sim. Mikael e Murilo. Os dois jogam. Sim. Acho que os dois jogam. É verdade, que o Mikael, inclusive, está no lance com o Yuri Alberto. Sim. Alguma possibilidade vocês veem de o Abel fazer o que ele já fez várias vezes e colocar 3 zagueiros, de repente, para liberar mais? Deve jogar o Mike, né? Deve jogar o Mike e o Piquerez? O Abel joga sempre com 3 homens atrás. Às vezes é um zagueiro, um lateral fazendo a função de zagueiro. Às vezes ele joga com 3 zagueiros, como jogou contra o próprio Corinthians no jogo da fase de classificação do campeonato. Perfeito. Para explorar os corredores do Corinthians, que o Corinthians não ocupa. Né? Só que o Corinthians os ocupou no primeiro jogo da final. Essa é uma grande questão. É um duelo tático. Eu acho que ele vai procurar algo diferente.
muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes o Abel cria surpresas táticas para jogos decisivos. Às vezes dessa até vez sem ele teve trocar tempo para jogadores, né, pensar Diego? isso. Às vezes até sem trocar jogadores. Fato, com os mesmos jogadores. Sobre o Maurício, ele tem no Campeonato Paulista 9 finalizações e 5 gols. Tá bom. Ou seja, ele precisa de menos de 2 finalizações para fazer um gol. Tá bom. 1,8, a cada 1,8 chute do Maurício é gol. Por isso eu defendo O a Gênio tá necessidade quase tirando o Vitor Roque. dele jogar Bom, imagina. próximo do gol. A diferença que ele pode fazer no time não é jogando do lado do campo, é jogando perto do gol para converter as chances que o resto do time tem dificuldade em converter. Perfeita a sua explanação e os números, você enriquece a sua opinião. Os números A única não coisa aumentam, que eu como penso diria é que se ele jogar, por exemplo, pelo lado, não impede dele entrar na área e fazer o gol. Sim, mas Ué? não impede. Tô errado? Só que ele vai ter menos oportunidades do que teria se jogasse por dentro. Vamos ver as prováveis escalações? Vamos lá. Bora. Vamos ver, agora eu quero ver. Começando Deixa eu com o Corinthians de tanta gente, com Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri. Ranielli, Rian ou Martínez? Martínez. É Martínez, Martínez. né? Martínez. Carrijo ou Alex Santana? Carrijo. Tony Garrido, né? Tony Garrido. Garro ou Thales Magno? É Romero. Não é nenhum dos dois aí. Concordo com o Prato. Yuri Alberto e Memphis Depay. Gostei dos pitacos de vocês. Obrigado. No meio da escalação. E agora o provável Palmeiras. De Tem tanta gente com a mão, peraí, tem gente com a mão Um amigo no nosso coração falou o seguinte, agora. se for tetra tivesse hoje- aqui Eu o conheço- professor tinha que cantar o hino do Palmeiras Eu agora. conheço o historiador das coisas do Palmeiras, Abel, que ele falou o seguinte, se for tetra hoje, não respondo por mim amanhã. Eu acho que ele não responde por ele hoje, não é amanhã. Amanhã tá muito longe, ele não responde hoje à noite. Vai lá. O histórico Everton no gol. Mike, Murilo. Vai você, Prates. Mike, Murilo, Micael Peraí. e Queres. Lembre os seus tempos de repórter no rádio.